Oi, tudo bem? Meu nome é Carol e eu tô muito feliz em estar trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje o vídeo também é um pouquinho diferente. Eu tô gravando uma live no Instagram da minha líder e decidi gravar pra vocês porque eu vou falar um pouquinho sobre o meu testemunho. E eu achei importante trazer porque eu nunca abri assim, né, pra tantas pessoas, então eu peço que vocês já deixem o like de vocês, já se inscrevam no meu canal, já vão lá no meu Instagram do Cado Reino e eu espero muito que esse vídeo possa edificar a sua vida. Eu vou estar olhando para o lado, porque eu tô em outra câmera aqui, mas eu peço que vocês escutem com atenção. E é isso, vamos pro vídeo. Então vamos lá, né? Quero me apresentar porque tem gente que não me conhece aqui. Meu nome é Carol Gonçalves, eu tenho 20 anos. Faz mais de 10 anos que eu sou da igreja, mas faz mais ou menos 4 que eu sou convertida verdadeiramente. Que eu deixei com que o Espírito Santo me moldasse, me transformasse e entrasse totalmente na minha vida. Então, pra mim, faz 4 anos de caminhada. E desde já eu queria dizer para vocês que meu testemunho ele é muito grande porque começa antes mesmo de eu nascer. Então eu não vou falar do início ao fim, tá? Eu vou ser mais objetiva e falar o que Nanda já tinha começado a dizer, o que eu ia dizer, né? Que eu ia falar, que eu vou citar em relação à ansiedade, vou falar algo relacionado à ansiedade que eu tive, vou falar principalmente sobre família, que eu senti muito forte de Deus de falar sobre família. Então eu espero demais que vocês sejam edificadas pelo que o Senhor fez em mim, né? Nada é sobre mim, tudo é sobre Deus. Então eu também queria pedir a paciência de vocês, porque é a primeira vez que eu vou falar do meu testemunho mais abertamente assim, né? Talvez eu não consiga seguir uma linha cronológica bem certinha, talvez eu volte e tal. Então eu já vou pedindo para vocês uma paciênciazinha comigo, beleza? Então, dando aí essas ressalvas, vamos começar. Então, eu não vou dizer as idades, tipo, com quantos anos começou e tal, porque eu não lembro, sinceramente, eu não lembro. Mas eu vou dizer mais ou menos o período para vocês se situarem, tá? Eu vou começar falando sobre ansiedade. Quando entrei no ensino médio, no primeiro ano, eu desenvolvi as crises de ansiedade. Eu já era bem ansiosa, mas eu ainda não tinha tido crises de ansiedade. Eu ainda não tinha passado pelas experiências corporais que a ansiedade gera numa pessoa ansiosa, né? Então, quando foi no primeiro ano, foi quando eu tive a primeira experiência. E essas crises de ansiedade foram reflexo de muitas coisas do passado que ficaram no meu subconsciente, que machucaram meu coração, que feriram a minha alma, digamos assim. E eram coisas muito profundas que me faziam ter medo do futuro. Então, vê que loucura, a gente com coisas do passado se prendendo e tendo medo de coisas do futuro. Era exatamente assim que eu me sentia. E aí, como eram essas crises de ansiedade, né? Minha mãe tá aí, ela pode até estar pensando aí, porque ela sofreu muito junto comigo. Meu pai também, mas minha mãe, ela ficava acordada de madrugada comigo, porque eu literalmente parava, às vezes, sabe? É como se tivesse na minha caixinha dos 5 sentidos aqui, a audição, a fala, o tato. É como se a ansiedade fechasse isso e eu ficasse num estado meio que vegetando por um certo período. Meu corpo inteiro ficava dormente, eu não sentia nada, eu não conseguia falar, eu não conseguia enxergar, minha visão ficava escura. Eu ouvia, mas eu não conseguia entender o que eu estava ouvindo, então eu ficava desesperada, querendo dizer que eu não estava entendendo, mas a minha língua enrolava. Então, quando eu ia tentar dizer que eu não estava entendendo, eu só falava palavras sem nexo, sem sentido, um monte de coisa, tipo sílabas que não faziam sentido.
E era muito ruim, porque era como se eu estivesse ficando presa dentro de mim mesma. E eu morria de medo disso. Eu morria de medo e eu chorava. E, minha mãe falando aí ficava troncha. Meus braços, eles ficavam assim pra dentro, porque os meus músculos contraíam de uma maneira tão forte que eu contraía assim pra dentro. Doía, Carol? Doía? Teu corpo sentia dor? Doía. Na hora eu não sentia, não. Na hora eu ficava dormente. Mas depois que passava, era como se tivesse vindo assim um rolo compressor em cima de mim. Doía tudo, dos pés à cabeça. Na hora eu não sentia nada. Eu só sentia muito medo, muita angústia, né? Mas depois vinha essa dor no corpo. Eu ficava roxa também, ficava muito roxa porque os músculos, quando contraíam muito forte, acabavam machucando mesmo. E aí eu ficava roxa. E assim, altas vezes eu fui para o hospital. Tomei várias injeções. Isso assim, era bem recorrente. Muito recorrente mesmo eu ir pro hospital. E era bem complicado. Muito complicado mesmo. Inclusive teve uma vez, isso atrapalhava a minha vida pessoal também, porque teve uma vez que eu fui fazer o SSA. E eu tive uma crise de ansiedade lá no SSA. Minha mãe é ótima, né? Eu falando as coisas, ela parecia um dálmata. Mas eu acho isso maravilhoso, porque era exatamente isso. Ela me tranquilizava de uma maneira sobrenatural. Eu não tenho como falar da ansiedade sem falar da minha mãe, porque ela ficava de madrugada conversando comigo. Ela arranjava assunto do mundo todo para me fazer esquecer da ansiedade. Então era exatamente sobre isso. E aí, no SSA, eu tive essa crise de ansiedade e eu acordei, eu apaguei. Eu tava na sala, na hora eu fiz a primeira questão, na segunda minha visão apagou. Na hora eu já pedi pra a pessoa que ficava responsável pela sala pra que eu pudesse sair dali, porque eu sabia o que ia acontecer e eu não queria ter que passar por aquilo na frente de todo mundo, mas não permitiram que eu saísse, porque não pode sair da prova antes de terminar. E aí eu comecei a ter uma crise lá, e aí eles viram que o negócio era sério e me desceram pra coordenação. Chegando lá, eles chamaram a médica que estava lá de plantão da escola. E aí, eu só lembro de ter tomado um paracetamol, porque a minha cabeça parecia que ia explodir. Eu tomei o paracetamol e apaguei. Não lembro de mais nada. Eu acordei, faltava 20 minutos para terminar a prova. Eu simplesmente marquei o gabarito, tudo assim na doida. Isso me atrapalhou muito, porque quando vi o resultado, que foi realmente uma nota baixa, eu fiquei me culpando e aí foi pior, né? Então isso foi muito recorrente no meu ensino médio, tanto que eu não fiz mais nenhum SSA, eu não tive a oportunidade de passar na UPE porque eu criei um trauma, eu não queria mais fazer SSA. Mas enfim, não foi só isso que a ansiedade me atrapalhou, me atrapalhava em tudo. Eu não conseguia dormir fora de casa, eu não conseguia sair por muito tempo, eu não conseguia ficar longe da minha mãe porque ela virou uma fortaleza pra mim. Eu pensava que se eu tivesse uma crise de ansiedade longe da minha mãe, eu não teria como me acalmar. Então, sabe, a sensação era que eu ia morrer mesmo, sabe? Não é brincadeira. A sensação é que eu ia morrer porque a minha respiração parava. Eu tentava respirar e aquilo me sufocava. Eu não conseguia me mexer, enfim. Era realmente horrível e eu vivi assim durante 3 anos da minha vida. Foi bem complicado, foi muito exaustivo e doía demais, não só no meu corpo, mas também no meu coração. E eu orava a Deus, orava muito a Deus e eu pedia pra Ele me curar. Eu não aconselho vocês a fazer isso, tá? Eu não tô aqui falando pra que vocês vão na impulsividade e façam o que eu fiz. Não tô querendo que vocês sigam nesse sentido. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que perguntar ao Senhor. Mas eu disse a Deus que eu queria ser curada por Ele. Eu não queria medicamento nenhum. Eu fiz esse propósito com Deus e isso foi eu com Deus, tá? Cada pessoa tem as suas lutas e o Senhor utiliza, sim, profissionais da área para ajudar a gente nos nossos problemas. Foi Ele que deu a capacidade de raciocínio, de inteligência ao ser humano. Então, não se prendam aqui porque eu estou dando meu testemunho.
Por favor, entendam isso, tá? Eu orei a ele e disse: eu não quero ser curada das crises de ansiedade por medicamentos. Eu quero que o Senhor me cure. E foi assim durante 3 anos. E, minha gente, muitas vezes a gente reclama dos nossos desertos. Por muitas vezes eu murmurei. Eu ficava perguntando: Deus, qual foi o pecado que eu cometi para passar por isso tudo? Porque eu sinceramente não estou entendendo. Mas incrível como foi nesse período onde eu mais me acheguei a Deus. Eu falei para vocês desde o início que fazia mais de 10 anos que eu estava na igreja, mas somente há 4 eu verdadeiramente caminho com o Senhor. E nesses 3 anos de ansiedade, eu me apeguei a Deus de uma maneira sobrenatural, porque eu ia pro médico até, eu tomava injeções, eu fazia tudo, eu não pegava remédio controlado e tomava todos os dias, mas o resto tudo eu fiz e nada resolvia. Nada resolvia. E sabe quando a gente chega assim num estado de fundo do poço, onde só Deus é a solução e você pensa, não tem mais outra solução a não ser Deus? Eu cheguei nesse nível e Deus era a minha única solução. E a partir desse momento ele passou a ser a minha vida. O ar que eu respirava quando eu estava sem ar, quando eu não conseguia falar, eu fechava meus olhos e ficava falando com ele na minha cabeça. Quando eu ficava dormente, eu pedia para ele me abraçar, para ele ficar comigo. Eu pedia para ele para me ajudar, porque só ele que podia me ajudar naquele momento, sabe? E em nenhum momento, depois que eu passei por isso, eu pensei assim, poxa, eu não queria ter passado por isso, sabe? Porque foi através disso que Deus passou a ser o meu tudo. Que Deus passou a ser o meu melhor amigo. E aí eu fui passando disso. E aí teve um dia que uma moça, que antes eu não conhecia, hoje é uma das pessoas que eu mais amo, ela olhou pra mim e mesmo sem saber da minha vida naquele momento, ela pegou nas minhas mãos e disse: hoje Deus te cura dessas tuas crises de ansiedade. Gente, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu me jogava no chão. Porque ela chegou do nada e falou isso pra mim e eu fiquei, meu Deus do céu. Amém. E eu lembro de tomar posse daquilo com tudo que eu tinha, sabe? Eu agarrei aquela palavra que ela tinha dado pra mim e disse: eu recebo e eu tô curada em nome de Jesus. E a partir daquele momento, eu não queria mais saber de medo. Eu ia pros cantos, muitas vezes eu até ficava meio, sabe, aquele medinho. Eu até ligava pra mãe e dizia: mãe, eu tô meio assim, amanhã. Menina, relaxa, não sei o que e tal. Eu respirava, ia. Eu me apeguei àquela palavra e aquilo era tudo pra mim, sabe? E aí, só pra gente passar dessa parte do meu testemunho, eu tava na faculdade e pra quem não sabe, eu faço biologia na Rural e é difícil pra mim, sendo cristã, estudar lá. Não vou entrar no mérito, mas é difícil pra mim. E aí eu tava no primeiro período, um período bem conturbado. Eu tava entrando agora na faculdade, eu tinha aula de filosofia, então era bem complicado. E teve um dia que eu tava muito ansiosa dentro da sala. Eu não tava tendo crise, tá? Eu tava ansiosa, e aí eu corri pro banheiro e não tinha ninguém lá. Eu fechei a porta e aí eu comecei a me agitar. Eu não sei explicar pra vocês... Eu não sei explicar pra vocês exatamente o que era, porque é bem difícil de explicar, mas eu creio que todo mundo que tá aqui tem uma mínima noção de reino espiritual, né, pelo menos, ou tem uma noção ou tem uma mínima noção. Mas eu comecei a sentir uma opressão maligna muito grande, e aquilo me afligia e doía meu coração, e meu coração batia forte, eu não conseguia respirar direito, e isso eu tava na cabine do banheiro sozinha.
E aí eu comecei a ficar agoniada. Eu lembro de faltar ar, de faltar ar, de faltar ar. E aí eu gritei no meio do banheiro. Eu gritei assim: você disse que eu tô curada e eu recebo o que você disse. Então, em nome de Jesus, vai embora, Satanás. Eu gritei assim. Pra mim, eu tinha gritado muito alto, mas ninguém ouviu. Então, eu não sei o volume aí do meu grito, mas eu lembro de ter gritado e apagou. É como se tivesse toda aquela agitação parado de uma vez só. E aí eu percebi que o reino espiritual é real. E aí eu percebi que por mais que Deus lance uma palavra, nós temos que tomar posse dela. O Senhor já tinha me curado. E inimigo nenhum, demônio nenhum podia tirar isso de mim. Então eu tomei posse daquilo. E aquilo não ia me afligir. E não me afligiu naquele momento. E eu quero convidar você que está aqui ouvindo essa live. Tome posse do que Deus já lhe falou, mesmo que você não esteja enxergando. Seja uma cura, seja algo na sua família, seja algo que o Senhor já te prometeu, tome posse. Às vezes, a gente quer chegar direto à promessa, mas a gente se esquece que existe um caminho para chegar até ela. E esse caminho, esse caminho que a gente segue com Deus é muito importante de ser seguido, porque é nele que a gente consegue aprender a confiar no Senhor. É nele que a gente aprende a entregar tudo a Deus. É nele que a gente aprende. Então não fique com medo de caminhar um caminho até chegar na sua promessa. Na chegada daquilo que o Senhor já lhe lançou uma palavra, né? E aí aconteceu isso. E aí nesse mesmo período dos 3 anos de ansiedade, em paralelo com essas crises de ansiedade, é aí onde eu quero entrar mais especificamente. Eu tinha uma ideia muito errada de muita coisa, porque eu aprendi muitas coisas de maneira errada. Eu fui crescendo e nem todo mundo da minha família era cristão, nem todo mundo me aconselhava com base na Bíblia. E aí eu fui crescendo com 2 lados, sabe? Um que eu ia para a igreja, eu ouvia do pastor. Outro que a minha família ainda não estava totalmente fundamentada em Deus. E outras pessoas da minha família seguiam outras coisas e me aconselhavam a fazer coisas muito diferentes do que Deus nos chama para fazer. E uma dessas coisas que eu tinha um conceito errado na minha cabeça era o conceito de família, sabe? Eu não queria ter família, eu não sabia o que significava verdadeiramente uma família. E isso era fruto de grandes coisas que eu presenciei no passado, que me fizeram parar de confiar nas pessoas, me fizeram ter um senso de independência muito grande a ponto de eu não querer deixar com que outras pessoas se aproximassem de mim. Então eu também não era amigo dos meus pais, eles estão aí, não me deixam mentir. Eu não conversava com eles muita coisa. Eu era bem fechada, muito, muito fechada. A Fernanda até pegou uma parte disso da minha vida. No início, né, quando ela me conheceu, eu era bem fechada. E aí eu tinha essa ideia bem estranha na minha cabeça. E aí eu comecei a ficar um pouco revoltada. Então eu comecei a pensar em maneiras de fazer com que eu não tivesse uma família, mas que eu não precisasse chegar em ninguém e dizer eu não quero uma família. Porque seria um impacto, né? As pessoas iam ficar assim: menina, tu tem o quê? 15, 16 anos? Pelo amor de Deus. E eu não queria que ninguém chegasse pra mim pra dizer isso. Então eu decidi que eu ia fazer biologia na rural para ser pesquisadora, me enfiar nas matas adentro e não ter família. E olhe, eu passei, viu? Mas Deus mudou o rumo todinho, mas vamos lá. Teve até uma vez que o meu pai, ele foi falar algo pra mim de família, na palavra. Ele foi tentar chegar pra mim pra dizer, eu acho que eles tinham um pouco de noção do que estava acontecendo comigo. E meu pai trouxe a palavra pra dizer pra mim. Eu fiquei tão revoltada. Eu disse que eu não ia seguir essa parte da palavra. Eu disse que eu não queria saber dessa parte da Bíblia e não sei o que, revoltadíssima.
fui pro meu quarto e hoje em dia eu penso, meu Deus do céu, como o inimigo é, viu? Porque hoje em dia eu paguei muito com a língua. Mas então... Mas pagou tudo bem, né? Esse pagamento é bom, esse pagamento é do bem. Foi. Paguei de verdade e foi assim maravilhoso ter pago com a minha língua. Adorei. Como eu falei, né, eu tinha esse senso de independência muito forte, não era saudável, a ponto de me afastar das pessoas e também de Deus, sabe? Então eu ficava naquela luta, eu precisava de Deus para sobreviver, eu precisava de Deus para me sentir viva e ao mesmo tempo eu não queria depender de Deus porque eu queria ser independente. Eu pensava, se eu depender de alguém, eu vou acabar me magoando. E beleza, não é pra gente depender totalmente de alguém, mas de Deus, a gente é totalmente dependente de Deus. Queira a gente, queira, não queira. A gente é totalmente dependente de Deus. E aí, eu fui crescendo nisso e eu disse pra Deus, né? Deus, eu quero fazer biologia e tal, eu quero ser pesquisadora e não sei o que, eu quero viajar mundo afora e tal, como se Deus não soubesse do meu coração, que tava assim, não quero ter família, Deus. E ele assim, querido, e é, né? Tava querendo enganar Deus, enganar. Pois é, jurando que Deus não tava sondando meu coração, mas ele sonda os corações, viu? Não adianta querer enganar Deus não, que Deus não é menino não. Deus sabe das coisas. E aí, ele começou a colocar um amor muito grande por biologia no meu coração. Pensei que ia falar com o Nicolas. Ah, calma, vai chegar lá. Vai chegar lá. E aí eu fiquei, poxa, então é de Deus, né? Eu vou fazer biologia. Massa, adorei e tal. E aí foi passando o tempo e quando foi mais ou menos no segundo ano, foi segundo ano do ensino médio, eu comecei a me sentir muito sozinha. Muito sozinha, porque como eu falei, eu não confiava em ninguém. Tinha acontecido muitas coisas no meu ensino médio com outras pessoas e aquilo estava me afligindo cada vez mais. E aí, ó, Deus, é um caso sério, eu sei não. Eu me peguei orando a Deus assim, Deus, eu não quero mais ficar sozinha. Porque eu li na Bíblia que é bom que sejam dois, porque quando um cair, o outro levanta. Não sei ao certo como é esse versículo, mas eu li isso e foi assim, um estalo na minha cabeça, sabe? É como se o Espírito Santo naquele momento tivesse me arrebatado ainda não, tivesse me arrematado e ali ele falou meu coração. Aí eu fiz, caramba, é bom que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Que massa, eu queria viver isso, eu queria isso. E aí eu me lembro de eu ter me ajoelhado do lado da minha cama e feito a seguinte oração. Deus, eu não quero mais ficar sozinha. Me manda um namorado. Me manda um namorado, mas não quero qualquer pessoa, não. Se for pro Senhor me mandar um namorado, tem que ser diferente de todos os meninos que eu já conheci na minha vida. Ele tem que ser íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele tinha que ser quase um Jó. Eu disse literalmente a ele isso. Eu disse que eu queria alguém que me levasse para mais perto de Deus e que a gente pudesse se ajudar a ponto da gente viver esse versículo de que se um quiser cair, o outro levantasse e a gente juntos pudesse caminhar, sabe? E eu só me lembro de ter orado uma vez. Só uma vez que eu orei sobre isso. E aí eu fui fazer o realidade da minha igreja, né? Que inclusive vai ter agora. E eu fiz esse realidade sem muita expectativa. E aí, no momento... Eita, é porque eu não vou poder falar, mas... Quando eu cheguei em casa, eu recebi uma mensagem. E essa mensagem era de Nicolas. Nicolas estava trabalhando na realidade e eu estava fazendo. E ele me mandou uma mensagem. E eu pensei, poxa, mesmo o Nicolas trabalhando, ele arrumou um tempo para mandar uma mensagem para mim. E a gente já era amigo desde 2014 e isso já era 2017. Então vê o tempo, sabe?
E Nicolas me mandou essa mensagem e foi um estalo. Na hora, eu nunca tinha sentido nada além de amizade por Nicolas. Naquela hora, Deus colocou um carinho muito grande no meu coração. Não era amor ainda, mas era um sentimento muito bom que eu sentia por ele, sabe? Era assim, como se ele fosse o meu melhor amigo. E aí eu fui falar com ele pra agradecer. Mandei mensagem pra ele e disse: Oi, eu vi a sua mensagem, muito obrigada. Foi muito especial pra mim. A partir dali, a gente começou a conversar. E Deus confirmou no meu coração que era ele, que ele tinha separado pra mim. Mas, como a garota aqui tinha sérios problemas e queria confirmações de todos os lados, eu disse: beleza, então vamos por partes, né? A gente só vai se encontrar na igreja, certo? Certo, a gente não saiu antes de namorar, nem pra se conhecer, nada. Só conversava na igreja, só ficava junto na igreja. Aí tá, beleza. Então eu vou fazer o seguinte, Deus. Meus pais, eles são assim, bem, né? Não me deixavam me aproximar de nenhum menino. Então se meus pais relaxarem quanto a isso, eu vou entender que é o Senhor que está movendo os corações deles. E aí meus pais ficaram bem tranquilos. Conversaram com as pessoas, uns casais, conversaram com Fernanda até, perguntaram quem era Nicolas. Eu chipo muito. Falaram com algumas pessoas, mas eles estavam bem abertos a permitir. E aí eu fiz: Deus, não é possível, não é possível. E aí a gente já tinha passado algum tempo conversando e a gente fez assim: tá, Deus já confirmou pra gente, mas vamos orar? Vamos pedir para que ele confirme ainda mais? Vamos. E a gente passou cerca de 5 meses orando, quando... Eita, caramba. Esse tempo onde o povo primeiro beija, para depois saber, né? Se é bom, se não é, para começar a namorar, se rola química, se não rola. Não. Comigo não ia rolar isso. E seria bom que com todos vocês, jovens que estão aqui, também não fosse assim, porque quando a gente escolhe, a gente tá muito, como é que eu posso dizer? Abre muita margem pra gente errar, certo? Então eu posso amar uma pessoa e não ser a pessoa que Deus separou pra mim. Então eu não queria cometer esse erro, porque como eu falei, eu não queria ter família, eu já tava me abrindo pra aquilo. E eu errar com uma pessoa, eu nunca mais ia querer nada na minha vida. Então eu disse: Deus, escolha por mim. E foi isso que ele fez. E aí a gente passou um tempo conversando, passou cerca de 5 meses orando, e aí Deus confirmou em sonhos. E como foi que isso aconteceu? E quando eu disse que eu ia pagar com a língua, e que isso foi muito bom pra mim, foi porque eu aprendi a amar. Eu aprendi que a gente não consegue viver sozinho. Deus nos fez pessoas sociáveis, que precisam dos outros, porque nós somos membros de um mesmo corpo. Não há corpo com um órgão só. São vários órgãos que compõem o corpo. E mais do que isso, desde lá de Gênesis, da criação do homem, Deus olhou e viu que estava bom, mas poderia ser muito melhor. E aí fez Eva, uma mulher idônea a ele, que eles pudessem viver juntos, sabe? Eles iriam se ajudar, e Eva seria ajudadora de Adão, e eles teriam papéis bem definidos. Isso não iria significar que Adão estava acima de Eva ou Eva acima de Adão, mas na minha concepção, Deus justamente fez Eva da costela de Adão para ela ficar ao seu lado, porque eles estão lado a lado no mesmo propósito. Por mais que Eva em alguma situação ficasse no stand-by, nos bastidores, para que Adão brilhasse, digamos assim, ou que Adão ficasse nos bastidores para que Eva brilhasse em alguns momentos, ainda assim, eles dois estavam juntos naquele propósito, sabe? Então, tudo isso Deus foi me revelando na palavra. Então, na palavra é que a gente começa a tirar as escamas dos nossos olhos. Eu não tinha entendimento de nada. Desculpa atrapalhar, mas assim, é porque tu estava falando da questão da tua criação, que te trouxe alguns traumas. E é impressionante quantas crianças, a gente trabalha no Ministério Infantil também,
quantas crianças sofrem traumas e se impede de crianças terem famílias, de jovens, muitos jovens hoje. Eu não sei se tu lembra o último encontro de crianças que a gente fez, que foi até lá, a gente já deu testemunho, perguntou assim, quem aqui quer ter uma família? E tipo, só uma criança levantou a mão. Mas isso vem, são crianças que vêm que sofreram, que não tem referência dentro de casa. Então, assim, isso é muito sério, né? E a gente, como cristã e como pessoas que Deus chamou para o Ministério Infantil também, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Amém. E é muito bom a gente viver à luz da palavra, porque na palavra o Senhor fala que o seu povo perece por falta de conhecimento. E se Deus não tivesse tido misericórdia da minha vida, de me ensinar a ler a palavra com o discernimento do Espírito e eu ter noção das coisas que a palavra traz para mim, eu não teria vivido nada disso hoje. Eu não teria entendido nenhum propósito de Deus para minha vida. Então, para todos nós aqui, que somos cristãos ou que cremos em Deus, enfim, o caminho é a palavra de Deus. O manual é a palavra de Deus. Nós temos que nos moldar à palavra de Deus, não a palavra se moldar às nossas vontades, os nossos desejos. E quando a gente começa a viver na palavra, conforme a palavra, a gente muda. Hoje, eu, assim, sou a principal pessoa que quero servir Nicolas. Eu sou a pessoa, assim, que mais quero fazer tudo por ele, não sei o que. Teve até um dia que eu coloquei a comida dele no prato, meus pais brincando, eita, quem te viu, quem te vê, hein? Porque quando eles falavam isso pra mim antes, quando diziam, olha, você vai ter que cuidar, viu, do seu futuro marido, não sei o que. Eu dizia, eu? Ele tem braço, ele tem perna, ele que vai fazer. Eu servir ele jamais. A gente se coloca um ego, sabe? Sobe assim. A gente não quer servir o outro, mesmo que aquela pessoa seja o nosso marido, seja o nosso namorado, ou pai, ou uma mãe. A gente não quer servir porque o nosso eu fala mais alto, sabe? E a Bíblia fala que nós mulheres, sim, devemos ser submissas aos nossos maridos, mas que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja. Então não é um caso de julgo desigual que eu faço, me acabo e outra pessoa não tá nem aí pra mim. Não, minha gente. Pra mim, não é esforço nenhum estar sob a missão de Nicolas. Muito pelo contrário, eu sou a pessoa mais feliz do mundo hoje. Eu sou muito mais feliz hoje de quando eu era aquele eu todo, sabe? Então, pra mim é uma honra, é um prazer servir alguém como o Nicolas, sabe? Ele é uma pessoa incrível e é por isso que eu digo pra você, deixa Deus escolher a pessoa que você vai seguir o seu caminho. Deixa que Deus guie os teus passos, porque dessa forma não vai ter erro. Claro que Nicolas não é perfeito, mas eu também não sou. A gente vai se adequando, sabe? E aí hoje o Senhor mudou o propósito do meu curso em biologia. Eu entrei, não foi por mérito meu, porque, como eu falei, eu tinha crise de ansiedade, eu não conseguia estudar direito, eu não conseguia nem fazer uma prova direito, mas justamente no primeiro Enem que eu fiz, eu consegui fazer, tirei uma nota que eu consegui passar em biologia, passei em primeiro lugar na minha modalidade, no local onde eu queria, que foi a rural, e não foi por mim. Todo mundo fica dizendo, não, mas você se esforçou. Tá, eu até tentei me esforçar, mas não foi por mim. De verdade, foi Deus. Deus, ele estava ali comigo e ele fez com que tudo acontecesse. E eu tenho uma honra gigantesca de estar lá na rural. Deus me usa na rural pela misericórdia dele. Algumas pessoas já falaram comigo, não vou citar nomes, mas eu quero dizer, para a honra e glória do Senhor, não é minha, que 4 pessoas já chegaram para mim para dizer, Carol, a gente não é tão próximo, mas me diz uma palavra de Deus porque eu não aguento mais, eu quero tirar a minha vida, sabe? Então vê, um local onde eu ia para não ter família, para viver no eu, o Senhor transformou tudo e me colocou ali para ser luz. Me colocou ali para chegar nessas 4 pessoas que vocês podem até pensar, são poucas pessoas, mas um só para Deus já é tudo.
E esses 4 são infinitamente amados por Deus. Por mais que eles mesmos não tenham escolhido o Senhor, Deus escolheu essas pessoas. E hoje eles estão vivos, para a honra e glória do Senhor, estão bem, porque poderiam não estar. Hoje, Deus transformou a minha família. Hoje eu tenho uma família estruturada. Hoje eu posso bater no peito e dizer que eu sirvo a Deus junto com a minha família. Hoje eu tenho os meus pais casados, lindos, para a honra e glória do Senhor, servindo na igreja e vivendo o que prega dentro de casa. Minha vida foi completamente transformada pelo Senhor, mas primeiro eu tive que dizer um sim. Eu tive que me abrir para Ele. E aí Ele veio usando tudo que me machucou para que um dia eu pudesse curar outras pessoas, que Ele pudesse curar através da minha vida. Depois que eu fui curada das crises de ansiedade, eu orei a Deus e pedi a Ele que me mandasse um psiquiatra. Eu orei a Ele e pedi, porque eu sabia que eu não tinha crise, mas, graças a Deus, mas eu queria me sentir 100% limpa daquilo, porque vez ou outra eu ficava nervosa demais, ou eu ficava meio deprê, sabe? E aí eu disse, Deus, não é falta de fé. E eu sei que deve ser o Senhor gerando isso no meu coração, justamente para dizer às pessoas que não tenham preconceito com isso, sabe? Agora sim, eu creio muito que você não pode ir para qualquer psiquiatra, para qualquer pessoa, como a gente não pode ir para qualquer médico sem saber da procedência, se ele vai realmente fazer tudo certinho. Então eu orei para ele e pedi um psiquiatra e ele me mandou também, tá? Eu tava com os meus sogros e aí eu disse, poxa, eu queria ir para um psiquiatra. Eu soltei isso do nada. Do nada eu falei isso. E aí eles disseram, Carolzinha, tem uma pessoa da igreja que é psiquiatra, por que tu não vai lá conversar com ele? E eu fui, e quando eu entrei, ele começou a falar de Deus, eu disse, é esse abençoado que vai cuidar de mim, porque ele tá falando de Deus. Ele é maravilhoso, minha gente. Então, assim, eu acho que eu tenho os dois lados da moeda. Deus me curou das crises e depois eu disse, Deus, eu quero ir para um psiquiatra, não porque eu tenho crise, mas eu quero, assim, me sentir totalmente livre agora. Me manda. E ele me mandou. Ó, a primeira coisa que ele falou pra mim foi o seguinte, Carol, remédio não vai curar, entendeu? O que vai curar você, o remédio vai até dar uma ajuda, vai até dar um combustível, mas você que tem que se apegar na sua fé, que tem que se apegar às coisas boas, você tem que redirecionar os seus olhos para as coisas boas da sua vida, você tem que ver que você é abençoada demais, você tem uma vida muito boa, graças a Deus, e você tem que olhar para isso, é você com Deus. Eu tava assim, ó, exatamente, era isso mesmo que eu queria ouvir. Decidiu seguir essa vida aí com Jesus. Eu quero saber a questão de amizade, as suas amizades anteriores, se permaneceram, se ficam, porque tem muita gente que se preocupa com isso, né? Eu vou seguir a vida com Jesus, não sei o que, mas meus amigos não vão estar comigo na igreja e tal. Como é que rola esse negócio aí? Olha, Nanda, eu vou dizer pra você que eu tenho um profundo apreço e amo todos os meus amigos do passado, mas nenhum deles permanecem comigo, não. A única pessoa que começou do início ao fim comigo, desde quando eu não era cristã mesmo, nem ela, e depois que a gente se converteu, foi Camila. Camila Lisboa, e eu faço questão de citar, porque assim, a gente tá, tipo, ela lá e eu cá, cada um na sua vida, na sua loucura, não sei o que, mas a gente tá junta. E isso é amizade, sabe? Mas as outras pessoas, infelizmente ou felizmente, não sei, seguiram seus rumos. Eu fiquei apenas com uma amiga, mas ela é, assim, uma pessoa usada demais por Deus na minha vida. Mas Deus, Ele mandou pessoas da igreja para caminharem comigo, sabe? Então eu tô falando do passado para hoje, tá? Mas hoje Deus me abençoou com muitas pessoas maravilhosas, com as pessoas do ZN, que por mais que sejam diferentes de idade comigo, né? Eu tô bem no meio termo de todos os outros, mas eu sinto um amor muito grande por todos.
E é muito importante a gente ter amizades que nos levam para o caminho que a gente quer seguir. Não adianta a gente estar querendo ir aqui e a outra pessoa querendo ir para lá. Você vai ficar meio que assim, sabe? Não tô dizendo que você não possa ser usado para pessoas do mundo. Não é isso. Mas eu tô dizendo que para mim foi necessário que Deus retirasse algumas pessoas e colocasse outras que tivessem o mesmo foco que eu.